Agora, Tá. valendo. Vamos lá, está gravando, pessoal. Então, vamos falar sobre produto vetorial. Qual é a historinha? Suponha que você tenha dois vetores. Primeiramente, quando você fala em produto vetorial, tem que ser vetores com três componentes, vetores do R3. Então, suponha que eu tenho o vetor U1, o 2 e o 3, né, as componentes dele. U é o vetor, o 1, o 2 e o 3 são as componentes, que são números reais. E tem um outro vetor aqui, que é o vetor V, sendo V1, V2 e V3. Então, temos dois vetores do R3. Quando você falar em produto vetorial, o símbolo é isso aqui, é o XV. A gente lê o vetorial V. A ideia aqui, gente, é você pegar e montar uma matriz aqui como se fosse uma regra de Sarros. Eu vou colocar um I aqui, um J aqui e um K aqui. Aqui eu vou colocar as componentes do vetor U e aqui do vetor V, aqui embaixo. Só um detalhe, se eu inverter essa posição aqui, dava diferente, acabaria invertendo o sinal. Então, essa posição aqui, se é U por V, o U tem que vir nessa segunda linha e o V aqui na terceira linha. Então, essa aqui vai ser a definição clássica do que é um produto vetorial, que é com que eu vou trabalhar com vocês. A definição que o livro traz é um pouco diferente, mas depois ele acaba trazendo essa aqui, que é a mais utilizada. Tá? Bom, vamos fazer um exemplo, então, pessoal, sobre isso aqui. Lembrando sempre, qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês queiram passar para mim, é só pegar e desativar o som, aliás, ativar o som e falar, tá? Vocês fiquem sempre à vontade para interromper, para perguntar sempre que vocês acharem pertinente. Beleza. Vamos pegar, então, dois vetores aqui. O primeiro vetor sendo 1, 2 e menos 2. E depois outro vetor sendo 3, 0 e 1. Então, pessoal, para calcular o produto vetorial desses dois vetores aqui, eu faço da seguinte maneira. Primeiramente, a gente vai pegar e vai montar a matriz da maneira que eu escrevi aqui em cima. Então, aqui fica um I, um J e um K. Aqui, o primeiro vetor que eu tenho é 1, 2 e menos 2. E o segundo vetor que eu tenho, já que eu estabeleci a sequência aqui, é o 3, 0 e 1. Aí você vai seguir como se fosse uma regra de Sarros. O algoritmo é o mesmo. Eu pego as duas primeiras colunas e reescrevo aqui. Traço as diagonais. Sim. E executo essa continha aqui da seguinte maneira. Eu vou colocar 2 vezes 1, vai dar 2, aí fica 2 na direção I. Quer dizer, que é o 2 na direção do vetor I, onde esse vetor I aqui é aquele vetor da base canônica. Aqui, no caso, fica 3 vezes 2, vai dar menos 6, na direção J. Como tem um zero aqui na componente, vai dar 0K. Aí na diagonal secundária agora, olha, 3 vezes 2 dá 6, fica menos 6K. Depois, menos 0 ou mais 0, tanto faz, I. E menos J. Porque 1 vezes 1 dá 1, como é diagonal secundária, troca o sinal. O que dá para fazer aqui, gente, é juntar os vetores que têm o mesmo coeficiente. Exemplo, esse 2 dá para juntar com esse 0 aqui, que vai dar 2i. Esse menos 6 dá para juntar com esse menos 1 aqui, então vai dar menos 7. E menos 6K. Logo, o produto vetorial de U por V é esse vetor que está aqui embaixo. Eu queria que vocês observassem que no produto vetorial, a resposta ela é um vetor. Então, o produto vetorial te gera um vetor. Depois eu vou mencionar, um pouco mais adiante, vou relembrar com vocês, na verdade, o produto interno. Lembra que o produto interno ou produto escalar, quando você multiplicava dois vetores, você achava o quê? Um escalar. Aqui no produto vetorial, você acha um vetor. Tá? Essa é a ideia padrão. Aí você pergunta, tá, e aí, né?
o que significa isso, né? Para que serve isso? Onde é que dá para utilizar isso aqui? Tem algumas propriedades muito interessantes do produto vetorial. A primeira propriedade é o seguinte. Propriedade. Se U por V for o produto vetorial dos vetores U e V, então, você tem o seguinte, sempre que você calcular o produto vetorial de dois vetores, gente, o vetor que você obtiver aqui, ele vai ser ortogonal aos dois vetores dados. Ou seja, a gente vai ter que o vetor U vai ser perpendicular ao produto vetorial de U por V. E também o vetor V vai ser perpendicular ao produto vetorial deles. Então, a propriedade. Sempre o produto vetorial ele vai ser ortogonal aos dois vetores que acabaram gerando ele. Tá? Você acaba tendo um vetor ortogonal aos outros dois. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou utilizar o exemplo anterior que nós tínhamos feito, só que vamos fazer o contrário. Lá eu tinha calculado o produto vetorial de U por V. Aqui eu vou calcular o produto vetorial de V por U. Mostrar que dá diferente, quer ver? Fica aí, J e K. Nesse caso, o vetor V, que foi aquele que eu defini anteriormente lá, ele vale 3, 0 e 1. E o vetor U, ele vale 1, 2 e menos 2. Aí, novamente, lembrando que o algoritmo aqui é o mesmo algoritmo utilizado na regra de Sarros, que é só repetir as duas primeiras colunas, traçar aqui as diagonais, e efetuar a conta efetivamente. Olha só, como aqui tem um zero, nessa diagonal aqui, essa conta toda dá zero, então fica 0i. Depois aqui vai dar 1j, e aqui fica 6k. Subindo aqui, pessoal, também como tem um zero, fica menos 0k. Aqui menos 2i. Por que menos 2? Que 2 vezes 1 dá 2. Como é diagonal secundária, acaba ficando negativo, né? Porque você sempre vai inverter o sinal da diagonal secundária. 2 vezes 3 dá 6, né? Fica menos 6j. Vem para cá, eu coloco mais 6j. Logo, o produto vetorial do vetor V por U, ele vai ser igual, bom, menos 2i, porque somando esse aqui com esse aqui vai sobrar só o menos 2. Aqui, ó, 1 mais 6 fica 7j e 6k. Então, qual foi a diferença do produto vetorial de V por U pelo produto vetorial que eu tinha calculado de U por V? O sinal. Aqui eu tinha positivo, negativo e negativo. Nessa conta aqui, eu tive negativo, positivo e positivo. Então, na verdade, isso aí acontece pelo seguinte, qualquer determinante, né? Que a ideia aqui foi como se fosse um determinante. Qualquer determinante que você calcula, se você inverter a posição de duas linhas, vai acarretar na troca de sinais. Isso é uma propriedade um pouco mais geral de determinantes. Tá? Bom, agora eu vou exemplificar, pessoal, isso que eu acabei de falar aqui. Ó. Se o produto vetorial de U por V sempre vai ser ortogonal aos vetores que geraram ele. Deixa eu colocar assim, como é que eu mostro que um vetor é ortogonal a outro? Bom, sabemos que dois vetores são ortogonais se o quê? Se o produto escalar deles é zero. É zero.
Isso aqui foi passado para vocês, pessoal, nas aulas que nós trabalhamos, tá? Então, dois vetores são ortogonais ou perpendiculares quando você pegar e verificar que o produto escalar deles ou produto interno dá zero. O que eu afirmei para vocês aqui na propriedade é o seguinte, que esse vetor aqui vai ter que ser ortogonal a esses dois. Moral da história, vamos fazer esse teste aqui, ó. Pega o vetor U que nós tínhamos aqui. Lembra que o vetor U, ele foi quem? Ele foi 1, 2 e menos 2. Vou escrever aqui em cima para a gente relembrar sempre. 1, 2 e menos 2. E o vetor V dado foi 3, 0 e 1. Então, o teste que eu vou fazer aqui é o seguinte, pessoal. Pega o vetor que nós achamos aqui, eu pego o produto vetorial que foi quem? Foi menos 2, 7 e 6. Vou calcular o produto, o produto interno de V por U. Desculpa. Vou pegar e calcular o produto interno de V por U como vetor U. Ó, V por U, quem foi esse produto vetorial que nós calculamos aqui? Menos 2, 7 e 6. O vetor U dado, esse vetor aqui, que é do mesmo exemplo anterior, que vale 1, 2 menos 2. A propriedade afirma o quê? Que esse vetor aqui, dado pelo produto vetorial, tem que ser ortogonal aos outros dois. Para ser ortogonal, o produto interno tem que dar quanto? Tem que dar zero. E perceba, vamos relembrar o produto interno. Como é que você calcula? A gente multiplica as componentes, né? Por exemplo, menos 2 multiplica o 1, que vai dar o quê? Menos 2. O 7 multiplica o 2, que dá quanto? 14. O 6 multiplica o menos 2, que dá menos 12. Logo, essa conta deu zero, como era previsto. Então, sempre que você tiver o produto vetorial, ele acaba sendo ortogonal aos dois vetores dados, ao vetor U e ao vetor V. Por quê? Porque sempre o produto interno aqui vai dar zero. Isso é uma propriedade. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa dessa primeira parte aqui? Vocês entenderam o que eu falei ou não? Fique à vontade. Bom, vou seguir então, tá bom? Qualquer coisa pode interromper, a gente retoma aqui, se for necessário. Depois, seguindo as mesmas, a mesma ideia aqui, eu passei outros exemplos para vocês. Alguns mais interessantes, outros nem tanto. Eu vou trabalhar com vocês o seguinte, vou passar os teoremas para depois começar a fazer os exemplos. O primeiro teorema que eu passei aqui, ele fala o seguinte. Teorema. Dado dois vetores. Vetores U e V. A área do paralelogramo que tem U e V adjacentes é isso aqui. A área vai ser igual ao módulo do produto vetorial de U por V. Só para esclarecer aqui do que eu estou falando, gente. Deixa eu só melhorar o foco aqui. É isso. Só para esclarecer do que eu estou falando aqui. Suponha que você tem, então, dois vetores, vetor U e vetor V. Deixa eu pegar aqui uma régua para desenhar. Trabalhando sempre com vetor exposição, tá? Suponha que você tem um vetor U aqui e um vetor V um pouco mais acima aqui. Aqui é o vetor U e aqui é o vetor V. Você pode perceber que a gente pode pegar e completar isso aqui de maneira que eu tenha um paralelogramo.
Tá? Eu completei aqui de maneira que eu tenho um paralelogramo. O que o teorema fala que é o seguinte, que essa área aqui, que eu estou rachurando aqui, ela vai ser dada pelo módulo do produto vetorial entre o vetor U e o vetor V. É isso que o teorema fala. Tá? Não é uma coisa tão trivial, percebam que não é tão trivial. Beleza. Vamos então pegar e fazer um exemplo sobre isso aqui. O exemplo é o seguinte, pessoal, ele pergunta para a gente assim, ó. Exemplo. Determine a área do triângulo. Determinado triângulo. Determinado pelos pontos. Vou pegar o primeiro ponto, é o ponto P1, que ele chama de 2, 2 e 0. O ponto P2 seria o ponto menos 1, 0 e 2. E o ponto P3, que é 0, 4 e 3. Olha só, para ficar mais fácil para explicar isso aqui, vamos fazer um caso hipotético aqui. Eu sei que isso aqui está no R3, está no espaço, né? Mas a ideia de trabalhar com R2 é a mesma de trabalhar com R3, assim, o teorema, né? A explicação fica mais fácil de explicar aqui no R2. O que acontece? Se você tem 3 pontos aqui, com esses 3 pontos aqui eu consigo pegar e gerar 2 vetores. Vamos pegar primeiramente 2 vetores, o vetor P1 e P2, que eu vou chamar de vetor U. Lembra que quando você tem 2 pontos, você quer achar o vetor correspondente, é só pegar o vetor P2, pegar os pontos de P2 e subtrair P1. Assim, ó. Ficaria menos 1, menos 2, 0 menos 2 e 2 menos 0. Logo, esse vetor aqui seria quem? Seria menos 3, menos 2 e 2. Então, gente, dado 2 pontos aqui, eu consigo achar um vetor posição correspondente a eles. A título de exemplo assim, hipotético, lembrando, eu sei que isso aqui está no espaço. Se estivesse no plano, seria alguma coisa assim. Eu teria um ponto P1 aqui, um ponto P2 aqui e um ponto P3 aqui. Então, o que eu pretendo fazer? Eu vou calcular quem são esses vetores aqui, ó. O vetor relacionado a esse segmento aqui e o vetor relacionado a esse segmento aqui. Porque dessa maneira aqui, se eu completar, eu consigo achar um paralelogramo. Então, olha só, hipoteticamente falando, né, supondo que esses pontos aqui estivessem no plano, esse aqui seria quem? Esse segmento aqui seria o P1, P2, que seria o primeiro vetor. Esse aqui seria quem? Seria o P1, P3, que seria um segundo vetor, então. Posso pegar e chamar de V, por exemplo. Tudo bem, pessoal? Isso aqui está muito confuso. Vocês estão entendendo aí? Boa. Então tá, o que ele A pergunta... letra tá meio pequena. Tá pequeno? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, então, ficar melhor aqui. Não, do, Aqui embaixo, né? do que você escreveu em cima, tá bom de ver. O que tá aí embaixo escrito não dá muito para ver, não. Tudo bem, vamos Mas fazer o como você está seguinte. explicando agora, dá para entender. Ah, tá. Não, então tá. Aqui, deixa eu tentar fazer um pouco maior aqui, então. Fica melhor para entender. Essa conta é o seguinte, ó. Eu vou ter aqui um ponto P1, aqui eu vou ter um ponto P2 aqui, e aqui eu vou ter um ponto P3.
Claro que esses aqui estão no plano, mas no espaço a ideia é a mesma. Esse segmento aqui vai ser, você pode associar um vetor P1, P3. E esse segmento aqui eu posso associar um vetor U de qual forma? P1, P2. O que o exercício pede é quem vai ser a área do triângulo formado por esses 3 pontos aqui. Então, na prática, o que ele pergunta para a gente é a área desse triângulo aqui. O que nós sabemos, pessoal? Que se eu completasse essa figura a ponto de gerar um paralelogramo, eu teria alguma coisa assim, ó. Assim. E assim. Ou seja, esse teorema aqui de cima me permite calcular a área desse paralelogramo todo. Se eu quero o triângulo, o que basta fazer depois? Pegar toda essa área aqui e dividir por 2. Tá? Então, primeiramente, eu peguei o ponto P1 até o ponto P2 e consegui achar o primeiro vetor, que eu chamei de vetor U. Seguindo essa estratégia aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Só que agora eu vou de P1 a P3 para achar um segundo vetor. Aí daria quanto? Ficaria 0 menos 2. Depois 4 menos 2. Não, 0 menos 2, 4 menos 2 e 3 menos 0. Logo, eu obtenho aqui qual vetor? Menos 2, 2 e 3. Tá? O que eu vou fazer agora, gente, é calcular quem que é o produto vetorial desses 2 vetores aqui. Depois que eu calcular esse produto vetorial, o que eu faço? Eu calculo módulo. Aí eu vou ter a área de todo o paralelogramo. Divido por 2, eu consigo achar quem que é a área do triângulo. Tá? Ficou assim, um pouco menor, tá? Mas a ideia é que essa parte aqui e essa parte aqui são simétricos. Acho que o desenho ficou um pouco menor do que deveria aqui. Eu ter esticado um pouco mais esse vetor e um pouco mais esse vetor aqui. Mas, enfim, suponha que essa área aqui e essa aqui sejam iguais. Tá? São a mesma coisa. Calcular a área total, divide por 2, eu consigo então achar do triângulo que ele está pedindo. Então, vamos lá. Vamos utilizar o teorema. Isso. Então, primeiramente, vamos calcular aqui a área do paralelogramo. Que é isso aqui. É o módulo do produto vetorial. Calcula, então, quem que é o produto vetorial desses 2 vetores. Aqui é um I, aqui é um J e aqui é um K. Aqui, gente, o vetor U, esse vetor que nós calculamos anteriormente aqui, ó. Estão vendo? Vale menos 3, vale menos 2 e vale 2. E o vetor V é o menos 2, 2 e 3. Fecha aqui. Vamos lá, então. Aí, para calcular esse valor aqui, esse vetor, fica I, aqui fica J, menos 3, menos 2 e 2. Traça aqui as diagonais. Vamos lá. 6, né? Não. Menos 6i. Menos 4j. E aqui, menos 6k. Deixa eu ver se está correto, gente. Tá. Para cá agora vai dar o quê? Vai dar mais 4k. Quando eu trouxer para cá, fica menos. Porque esse menos com esse menos aqui dá mais. Aqui dá menos 4i. E aqui dá mais 9j. Junta aqui os termos que têm o mesmo vetor. Ó, esse menos 6, pessoal, com esse menos 4 aqui, dá menos 10. Esse menos 4j com esse 9 aqui vai dar 5, né? Esse menos 6 com esse menos 4 aqui dá menos 10k. Então, a gente acabou achando aqui, gente, um vetor.
Não é isso que ele pergunta para a gente. Ele pergunta para a gente quem é a área, não é isso? Então, primeiramente, a área vai ser dada pelo módulo do vetor. No caso desse vetor aqui. Se vocês lembrarem, o módulo, gente, ele é o quê? Ele é dado pela raiz quadrada de quem? De cada componente aqui elevado ao quadrado. Tá? Logo, essa área aqui, ela vai ser igual a raiz de quem? Menos 10 ao quadrado é 100. 5 ao quadrado é 25. 10 ao quadrado volta a ser 100. Logo, essa área fica a raiz de 225. E dá o simpático valor, que é 15. Então, essa aqui é a área do paralelogramo. A área do triângulo vai ser a metade disso. É só pegar 15 e dividir por 2, que vai dar 7,5. 7, só um minuto. Vai ficar 7,5 unidades de área. Entenderam isso, pessoal? Não entenderam isso? Quem quiser perguntar, fique à vontade. Lembre o seguinte, depois eu faço igual eu fiz hoje. Eu pego essa aula toda que eu estou fazendo aqui, tiro foto e mando para o grupo, tá? Para todo mundo ter acesso a esse material aqui, além de eu postar os vídeos no YouTube também. Bom, pode seguir então, pessoal, tranquilo? Vamos lá. A próxima coisa que a gente vai trabalhar aqui, então, vai ser o tal do produto misto. Vamos lá. Pessoal, o produto misto tem esse nome não é à toa. É porque, na verdade, acaba misturando o produto interno, que é o produto escalar, com o produto vetorial. Então, ele mistura os dois produtos, o produto vetorial e o produto escalar. Daí o nome produto misto, né? O nome é bem sugestivo. Ele fala para a gente o seguinte, se você tiver, então, um vetor U, e pegar esse vetor U, calcular o produto interno dele com o vetor V e o vetor W, dados, olha só, tem três vetores, tem o vetor U, o vetor V e o vetor W. Então, se você quiser calcular o produto interno do vetor U com o produto vetorial de V por W, essa conta aqui, primeiramente, ela vai te dar um número, porque aqui você acaba tendo o quê? Um produto interno entre dois vetores. Produto interno sempre é número, produto vetorial que é vetor. Só um minuto, gente. Aqui, vamos lá, retornamos. Isso aqui tem uma fórmula para isso, gente. Qual que é a fórmula? Também é um determinante. Aí tem o 1, o 2 e o 3. Aqui, V1, V2 e V3. E aqui, W1, W2 e W3. Lembrando sempre, o vetor U, as componentes dele são o 1, o 2 e o 3. O vetor V é o V1, V2 e V3. E o W, W1, W2 e W3. Tá? Então, por isso que tem esse nome de misto, porque ele mistura um produto escalar com um produto vetorial. Isso aqui vai te dar um número, isso aqui não é mais um vetor, porque produto escalar sempre é número. Legal, pessoal? Tranquilo? Pode continuar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui, então. Tem um vetor U aqui. Aqui tem um vetor V.
aqui a gente vai ter um vetor W. Que é com 3J mais 2K. Pessoal, só um detalhezinho. A priori, não sei se vocês têm essa noção, a priori, eu deveria fazer o produto vetorial para depois fazer o produto interno. Essa fórmula aqui já engloba tudo ao mesmo tempo. Ele já faz o produto vetorial e, ao mesmo tempo, calcula o produto interno. Então, na verdade, é uma ferramenta mais útil do que fazer um de cada vez. Tá? Bem, vamos lá. Então, nesse caso, é o produto misto de U pelo produto vetorial de V por W. O que vai acontecer aqui? Vamos colocar primeiramente o vetor U, que é 3, menos 2 e 5. Lembra que aqui são só as componentes. Quando tem 3 e menos 2J e menos 5K, as componentes do vetor são quem? 3, menos 2 e menos 5. Opa! Menos 5 aqui. Depois aqui vai dar 1, aqui dá o quê? 4, aqui dá menos 4. Aqui não tem a componente I, então já fica intrínseco que ela vale quanto? Vale 0. Certo? A gente vai recorrer, então, àquela boa e velha fórmula da regra de Sarros, lá do segundo ano do ensino médio, para ser bem exato. Dá 3, menos 2, 1, 0, 4 e 3. Traça aqui as diagonais. Vamos lá. 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes 2 dá 24. Como tem um zero aqui na diagonal, essa parte aqui então vai dar 0. Menos 5 que multiplicar 1 vai dar menos 5, que multiplicar 3 dá menos 15. Tem um zero aqui, vai dar 0 mesmo. 3 vezes 4 é 12, né? 12 vezes 3 é o quê? 36. Negativo vem para cá, fica positivo. E aqui vai dar, no caso, mais 4. Beleza, vamos seguir aqui então, gente. Ó, aí somando aqui vai dar 24 menos 15, mais 36 mais 4. Que dá 49. Logo, o produto misto aqui nesse caso deu 49. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente, sobre isso? Bom, seguindo aqui a sequência nossa aqui, gente, eu vou passar um outro teorema que a gente vai utilizar aqui. Ele fala para a gente o seguinte, né, que o volume, né, considere os vetores. U, V e W, vetores não nulos do espaço. Então, o teorema fala assim, que o volume... Eu não sei se vocês ouvem essa buzina aí, pessoal, mas é o trem que passa aqui embaixo da minha casa, tá? Passa próximo aqui, então ele vai buzinar sempre. Voltando aqui, então. O volume V do paralelepípedo que tem o V e W como arestas adjacentes, ele é dado pelo módulo do produto misto. O volume aqui ele vai ser o módulo do produto misto de U pelo produto vetorial de U por V, por W. Lembra o seguinte, nesse caso aqui dentro, aqui a gente vai ter o número real.
Então, por que o módulo está aqui? Porque, eventualmente, esse número real pode ser positivo ou pode ser negativo. O módulo garante que ele vai ser sempre positivo. Tá? Vamos tentar fazer um desenho aqui para entender, pessoal, do que eu estou falando aqui. Suponha que você tenha um paralelepípedo, alguma coisa assim. Quer ver? Vou fazer um caso mais fácil para desenhar. Alguma coisa assim. Quando você fala um paralelepípedo, é uma figura em 3 dimensões. Qual que é a ideia básica aqui, gente? Aqui você vai ter o espaço. Suponha que você tem um espaço, alguma coisa assim. Aqui, suponha que tem aqui o eixo Z. Vou fazer de lápis, para poder diferenciar. Aqui tem o eixo Z. Aqui tem o eixo X. E aqui tem o eixo Y. Lembra o seguinte, que para a gente, não importa o lugar onde fica o vetor. O que é importante do vetor sempre? O módulo, a direção e o sentido dele. Só um detalhezinho aqui, gente. Vocês percebem que a aula está quase acabando aqui o tempo dela? Então, eu vou encerrar essa primeira parte e vou começar novamente. O link vai ser o mesmo, tá? Beleza. Beleza? Vou encerrar, o link é o mesmo.